Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, num dia que nós tivemos também uma agenda super especial, porque afinal de contas, o presidente Lula, que vai tomar posse daqui a 9 dias, indicou uma série de nomes que vão compor os ministérios que farão parte do seu governo. Esse ato que está sendo observado por muitas pessoas, muitos nomes que estão sendo analisados, estão sendo discutidos, eles, ao mesmo tempo que eles preenchem uma agenda positiva por um lado, eles funcionam também de um outro modo que muitas pessoas não estão percebendo, que é no fato de dissuasão, ou no fator dissuasório. Dessas pessoas que ainda pensam que é possível romper com a democracia aqui no nosso país. Os conspiradores e muitas pessoas estão sendo utilizadas, algumas inocentemente, outras nem tanto, para ficarem nas frentes dos quartéis ou nas redes sociais, tentando uma ruptura institucional. Como eu disse para vocês no nosso encontro mais cedo, está na hora da gente desnaturalizar esse tipo de personagem na frente de quartel. Está na hora da gente não mais ficar considerando como pessoas de bem ou patriotas, ou ridicularizá-las como os patriotários. Não, são pessoas que já estão na esfera do crime, porque alguém que está conspirando contra o Estado de Direito, o Estado democrático, alguém que quer um golpe de violência, porque é disso que se trata. Essas pessoas que vão aplaudindo tanques passando por um lado, viaturas passando por outro, soldados marchando por um lado e por outro também, essas pessoas querem sangue. Essas pessoas não querem um ato administrativo, elas querem uma ruptura da ordem democrática. E isso não é pouca coisa. Alguém quer destruir o Estado de Direito do nosso país, transformando aqui o Brasil na terra de ninguém, na terra do mais forte, na terra de quem está armado. Então, é uma situação que funciona hoje, essa nomeação, essa indicação de nomes, também como um processo dissuasório, para que as pessoas percebam que a fila está andando. E percebam também, na medida que a gente as advirta, que elas estão no campo da subversão, do crime, da quebra institucional. Então, a situação a partir do dia 1º de janeiro, enquanto será muito benéfica para o povo brasileiro do ponto de vista democrático e institucional, por outro lado, vai fazer com que essas pessoas que ainda estão no mundo do crime e ainda não sabem, que elas sejam responsabilizadas também. Bom, mas vou conversar com vocês sobre o que foi essa cerimônia, alguns nomes, o que a gente pode esperar e algumas coisas que não foram ditas também. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, já somos quase 700 mil pessoas como você, que gostam de discutir política, gostam de ficar antenadas com a realidade brasileira. Você que é muito bem-vindo. Compartilhe os nossos outros vídeos, dê seu joinha, mande seus comentários. Se puder, participe dos nossos chats todos os dias entre 5 horas e 5 e meia e se inscreva também no nosso clube de membros, porque é uma forma adicional de você ajudar ao nosso portal a crescer, a ficar mais conhecido e ficar mais forte, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, olha, essa cerimônia do Lula hoje, da apresentação dos nomes, foi muito interessante, porque ela registra algumas situações também que ele mostrou que está muito consciente sobre elas. Primeira delas, é a primeira vez que um presidente começa a governar antes da posse. Isso porque o Lula, ele se mobilizou, aliás, ele mobilizou muitas pessoas também, muitos quadros políticos, para que uma proposta de emenda constitucional fosse aprovada para viabilizar economicamente o ano de início do seu governo. Porque não adianta ter boas ideias, é necessário que a pessoa tenha uma noção da administração. Situação essa que o atual presidente da República não tem a menor ideia. Hoje, mais cedo, inclusive, eu abordei com vocês o que é que pode estar acontecendo na cabeça desse personagem. O seu imobilismo é impressionante como é que ajuda a fantasia de muitas pessoas nas redes, pessoas da direita, a acharem que, de fato, pode haver uma ruptura aqui no nosso país. Eu acompanho gente que tem até uma qualificação, gente que tem muito tempo de escolaridade, gente que tem experiência em algumas áreas, que são bolsonaristas, e essas pessoas acreditam piamente que o Bolsonaro pode fazer alguma coisa de drástica contra a democracia no nosso país. Então, quando elas acreditam nisso e elas difundem esse tipo de percepção de que o mundo que nós estamos vendo aqui no Brasil
é o mundo falso, o mundo real, o mundo que eles estão vendo. E no mundo que eles estão vendo, nós todos somos comunistas. O Brasil está nas mãos de comunistas. Então é necessário que se interrompa ou que se modifique essa realidade pela força. Então, gente, com essas pessoas que estão nesse nível, a conversa já não pode ser só acadêmica. Quando o governo tomar posse, vai ter que tomar providências também para colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. Pois bem, então, a cerimônia de Lula hoje colocou esse ponto de vista de que ele já está governando, enquanto o outro que deveria estar fazendo alguma coisa está apenas funcionando como fantasma, atrapalhando a realidade aqui no nosso país. Ao longo da cerimônia, o Lula foi muito tranquilo, né? Foi uma cerimônia curta, ele já foi apresentado como futuro presidente do Brasil ali no protocolo e dando cumprimento a muitas propostas, muitas mensagens que ele fez ao longo da campanha. O governo está sendo composto ali, o futuro governo, preenchendo, na medida do possível, alguns valores representativos da sociedade, regionais, de gênero, de raça. Então, foi muito interessante por esse aspecto, sem desprezar a qualificação de cada pessoa para cada posição. A gente percebeu também que nos nomes que foram apresentados, não tem nenhum que seja apadrinhado de forças políticas que a gente combate já há muito tempo. Essas forças que funcionarão certamente através de uma articulação, algumas delas, como a futura estrutura da base do governo dentro do parlamento brasileiro, ainda não estão presentes nesses nomes que foram colocados. Isso não significa que eles não terão ali algum tipo de poder dentro do governo. Mas o que é mais importante é salientar que dentro da estrutura do próximo governo, algumas filosofias têm que ser colocadas de uma maneira muito rígida. Por exemplo, a de incorruptibilidade de qualquer estrutura da máquina pública. O presidente da República ele pode delegar qualquer cargo para qualquer força política, mas ele tem que deixar bem claro que nenhum tipo de desvio poderá ser tolerado. Então, ele cobrou das pessoas que ele está indicando, o Lula, eficiência, porque só através da eficiência você vai poder mudar a ideia que muitas pessoas tinham do Lula, tinham do PT, tinham do governo, da mentalidade, da filosofia, da ideologia, com uma administração que mostre para essas pessoas que é possível a gente ter um país democrático, um país que as pessoas pensem diferente, que as pessoas que elas estavam achando que eram algumas coisas não são democratas, enfim, será necessária muita eficiência. Mas todos os ministros que estão sendo indicados, os futuros ministros, eles só poderão ser eficientes se houver recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos. Porque não adianta colocar uma pessoa num prédio sem nenhum tipo de estrutura que ela não vai conseguir fazer absolutamente nada. E aí a gente vai enfrentar um X da questão que é o nevrálgico, que é a questão orçamentária do Brasil. O Lula não vai conseguir implementar absolutamente nenhuma grande transformação, nenhum ministro vai conseguir implementar nenhuma grande transformação se o orçamento da União não for enfrentado em relação à má distribuição que ele sofre nos dias de hoje, como tem sofrido ao longo das últimas décadas. A gente não pode tolerar que mais de 50% do orçamento da nação, da riqueza da nação, fique nas mãos de bancos, da ciranda financeira para pagar títulos, juros, encargos, enfim. O povo brasileiro tem que ser conscientizado que isso está acontecendo, até para poder ajudar a pressionar que haja uma conversa do futuro presidente da República com esses setores. Olha, vocês ganharam sempre muito, vocês estão muito bem, vamos conversar? Não quero acabar com vocês, mas vamos negociar porque nós agora estamos vivendo um período que é necessário reconstruir o nosso país, a nossa democracia, é necessário que a gente consiga implementar alguma justiça social, que a gente acabe com esse abismo e acabe com a necessidade de termos programas sociais. Então, o presidente Lula, ele se apresentou ali como uma pessoa muito consciente nessa palestra inicial, dizendo que os ministros ali vão ter que ter muita eficiência, mas ele mesmo vai perceber mais à frente que será necessário o enfrentamento das questões econômicas. Bom, aí a manchete do UOL diz o seguinte: Lula anuncia 16 ministros, com Alckmin e 6 mulheres, e diz que faltam 13. Muitas pessoas têm perguntado por que a Simone Tebet ainda não está nesse governo. Bom, porque está havendo articulação.
esse governo não vai poder dar uma pasta estratégica na mão de uma pessoa que no futuro poderá figurar como uma adversária política. Isso faz parte do jogo político, a Simone Tebet sabe disso. Então ela terá um lugar nesse governo, se ela quiser, mas dentro dessa limitação da força política que ela representa. A gente não pode esquecer que a força majoritária foi ali do presidente Lula, do seu entorno, do Partido dos Trabalhadores e dos partidos coligados. A Simone Tebet foi muito importante, foi vital, mas ela não passou a ser detentora de uma força tal que figure ali como uma protagonista futura de um governo que não é um governo das suas raízes. Pois bem, então está sendo negociado, enfim, a gente dificilmente sabe das minúcias, mas em linhas gerais são essas coisas. A política não é um local feito só por frades ou por freiras, não, a política é pragmática, todo mundo está analisando ali como é que pode exercer o poder para implementar as suas filosofias de vida, os seus desejos, a sua forma de enxergar o mundo. Faz parte disso, a gente vai ter mais discussões mais à frente ao longo desses próximos dias aí. Bom, em relação aos nomes, todos eles são de natureza política. Alguns são mais técnicos, né, mas todos são próximos do mundo progressista, do pensamento progressista, do pensamento humanista. Alexandre Padilha, que já foi ministro em governos anteriores, está nas relações institucionais. Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência da República, é um quadro técnico, né? Um quadro ali que vai ter uma noção administrativa de interlocução ali de vários ministérios. Jorge Messias, Advocacia Geral da União, que vai representar a União nas demandas, quando for processada, quando tiver que abrir ação contra alguém, inclusive para desfazer algumas coisas que foram feitas no governo Bolsonaro. Então será um quadro muito importante, é um quadro ali de confiança. Nise Andrade, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma técnica, é uma cientista, então está indo para um ministério que estava sendo muito cobiçado por quem quer fazer negócios, como eu disse para vocês. Se o governo de Lula salientar que esse governo não vai tolerar nenhum tipo de desvio, pode-se dar ministério que quiser para qualquer pessoa, mas ela deve estar sabedora que será responsabilizada de uma forma instantânea, imediata, e nós aqui no Portal do José vamos fazer campanha nesse sentido, de que todas as ações desse governo sejam absolutamente transparentes e possam ser fiscalizadas pelo cidadão comum. Aí tem o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, que tem todos os predicados de educação. O estado do Ceará há muitas décadas tem tido um desenvolvimento de educação melhor do que os outros estados. Esther Vec, da gestão, também é um quadro também técnico que está sendo trazido. Márcio França, que é um quadro político, muito experiente também, vai para o Ministério de Portos e Aeroportos. Luciana Santos, do PCdoB, que é Ciência e Tecnologia, também um quadro técnico e político. Cida Gonçalves, mulher, um quadro ideológico, vamos dizer assim, né, porque é uma pessoa que milita nessa área. O Wellington Dias, ex-governador do Piauí, desenvolvimento social, um estado que é muito pobre e que teve um desempenho muito bom em muitas áreas em função do trabalho do Wellington Dias. Margarete Menezes, na cultura, que vai ter um trabalho gigantesco. Luiz Marinho, no trabalho, que também tem muita experiência nessa região. Aniele Franco, da Igualdade Racial, é um nome que tem um simbolismo muito grande, junto com Silvio Almeida, nos direitos humanos, que é um quadro excelente, é intelectual, é um militante. Então, o Ministério dos Direitos Humanos está em ótimas mãos. Agora, todos eles terão que ter recursos para poderem serem eficientes, como disse, ou como cobrou o presidente Lula na apresentação. Geraldo Alckmin, que vai ficar com desenvolvimento, indústria e comércio, dispensa comentários, ex-governador, e o Lula até fez uma brincadeira, né, que o Alckmin pediu pediu trabalho, me dê trabalho. Né? Ele falou, eu vou dar trabalho para esse cara aqui, senão ele vai me perturbar bastante. Ele deu para ele um ministério bastante importante, onde ele vai ter muita articulação ali, ele certamente vai ter muito que apresentar, porque ele tem essa interface com esses setores todos. E Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Esse vai ser um quadro estratégico também, porque ele vai funcionar ali como uma espécie de auditor geral de tudo que estiver acontecendo, de compras, de licitações, de contratos que serão feitos ao longo da gestão do presidente Lula. Então, são nomes muito alvissareiros, são situações muito positivas que estão sendo apresentadas, que para além de serem positivas, elas também enfraquecem e dissuadem, né,
elas causam uma dissuasão, um enfraquecimento nesses pensamentos fantasmagóricos dessas pessoas que querem destruir a nossa liberdade e a nossa democracia. Bom, esse foi o recado de hoje. O programa foi um pouquinho diferente porque nós tratamos de um tema específico, mas amanhã a gente volta com as novidades e as repercussões, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!